Estou no centro de Camaçari para falar sobre história, a história de uma das igrejas mais importantes e mais antigas do Brasil. E quem está comigo é ele, o pesquisador e historiador Diego Kopke. Tudo bem? Tudo bem. Diego, Igreja do Espírito Santo de Abrantes ou do Divino Espírito Santo? Olha, tanto faz. Quando o aldeamento foi fundado, ela era Igreja do Espírito Santo. Mas com o decorrer do tempo, até por conta da festa do Divino, que faz parte do processo de fundação da igreja, popularmente ela tornou-se Igreja do Divino Espírito Santo, mas que não faz diferença alguma. Sem dúvidas, uma das igrejas mais importantes do Brasil também. Sim, não resta dúvida, até porque em 1624, quando os holandeses invadiram a Bahia, a Igreja do Espírito Santo, bem como o aldeamento do Espírito Santo, se transformaram em quartel-general das tropas baianas. E vale ressaltar que essas tropas, ela era composta de indígenas aldeados, tanto do aldeamento do Espírito Santo, como de outros aldeamentos da região. E foi de tal forma o protagonismo indígena nesse processo de expulsão dos holandeses da Bahia que os próprios holandeses chamavam as táticas de guerra dos povos originários de guerras brasílicas. E, para além disso, na Igreja do Divino Espírito Santo também está sepultado o Fernão Cardim, um dos jesuítas mais importantes da Companhia de Jesus. Ele foi reitor do Colégio Jesuíta da cidade do Salvador e bem como escreveu alguns importantes tratados relacionados à nossa região e principalmente relacionados aos povos indígenas e à sua cultura. Quando a gente fala da igreja mais antiga, uma das igrejas mais antigas aqui, situada aqui em Camaçari, a gente também pode dizer e corrobora também para a tese de Camaçari ser um dos municípios também mais antigos do Brasil, não é isso? Olha, sem dúvida, em 2020, 2021, eu trabalhei no processo de tombamento da Igreja do Divino Espírito Santo e conseguimos comprovar que a igreja é uma das igrejas mais antigas do Brasil. Ora, se a Igreja do Divino Espírito Santo de Abrantes é uma das igrejas mais antigas do Brasil, com 465 anos de fundação, obviamente que o território que abriga este prédio, que abriga essa igreja, no mínimo tem a mesma idade da igreja, até porque a igreja não seria fundada e ficaria pairando no ar. Então é uma incoerência das nossas autoridades políticas que reconheceram a igreja como uma das igrejas mais antigas do Brasil e não reconhece que o município que abriga essa igreja, que abriga esse prédio, é um dos municípios mais antigos do Brasil, até porque o marco de fundação do município de Camaçari é justamente a Igreja de Abrantes e o seu hospício. Quando eu digo hospício, eu estou me referindo a uma espécie de hospedaria que era o Colégio dos Jesuítas, que era anexo à igreja. E o que ocorre? Esse hospício ou essa hospedaria, ele foi demolido na década de 1940 justamente pela Prefeitura Municipal de Camaçari. Então é importante que as nossas autoridades tomem pé dessa situação, tomem conhecimento da nossa história e traga para o nosso povo, para a nossa gente, digamos assim, esse prazer de desfrutar, de conhecer, de saber que Camaçari é uma das cidades mais antigas do nosso país. 29 de maio é um dia para celebrar. Sem dúvida, é o dia de fundação do nosso município, até porque é uma diferença muito grande entre o que seja emancipação e o que é fundação. Ninguém emancipa aquilo que não existe. Para que o município fosse emancipado, que naquela altura não se chamava nem município, o aldeamento do Espírito Santo, ele foi elevado à categoria de vila. Então, para que ele fosse elevado à categoria de vila, fosse emancipado, era necessário que ele existisse. E então, 200 anos depois da sua fundação, é que ele passa pelo processo de emancipação que hoje nós comemoramos no dia 28 de setembro. Mas que, na verdade, o 28 de setembro é a data em que foi assinado o documento, o alvará régio, para que o aldeamento fosse posteriormente elevado à categoria de vila. O que aconteceu de fato no dia 8 de outubro de 1758.
A gente listou, na verdade, o professor listou umas 5 curiosidades sobre a igreja de Vila de Abrantes, ele acabou dizendo aqui, mas eu queria que você resumisse para o nosso público. Olha, repetindo, né, ou melhor, reafirmando o que já havia dito, é uma das igrejas mais antigas do Brasil. Lá está sepultado o Fernão Cardim, que é um dos jesuítas mais importantes da nossa história, autor de inúmeros tratados relacionados aos povos tupinambás e muito especificamente dos tupinambás aldeados no aldeamento do Espírito Santo. Para além disso, foi base, quartel-general das nossas tropas quando se deu a invasão holandesa. E, por fim, em 1822, no ápice das lutas para a consolidação da independência do Brasil na Bahia, Dom Pedro de Alcântara, que na altura era o príncipe regente, ele foi aclamado como imperador constitucional do Brasil, justamente no adro da Igreja do Divino Espírito Santo da Nova Abrantes. Para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de aniversário para Camaçari. Parabéns, Camaçari. Parabéns pelos seus 465 anos de fundação e 265 de emancipação. Que o nosso município continue crescendo, bem como a nossa gente cresça junto com ele para que sejamos um povo próspero e uma cidade próspera também.